E o Coritiba vai em busca da terceira vitória em 3 jogos nessa Série B. Nessa quarta-feira, às 9 horas da noite, a gente enfrenta o Novo Horizontino no Couto Pereira e todos os caminhos levam ao Alto da Glória. Você é o nosso convidado para acompanhar agora o pré-jogo do Coxanautas, que está só começando. E o nosso pré-jogo é um oferecimento da Bplay, a casa de apostas parceira do Coxanautas. Se você quiser conhecer mais, acesse o QR Code que está na tela e divirta-se. Lembrando, sempre para maior de 18 anos e jogue com responsabilidade. Depois a gente vai falar sobre as odds do Coritiba para essa partida. Mas agora o Ricardo traz para a gente as informações do Coritiba para esse jogo. Depois de conquistar a segunda vitória na Série B, quebrar o tabu de nunca ter vencido a Chapecoense na Arena Condá, o Coritiba parte agora para um desafio que talvez seja mais difícil do que as duas partidas anteriores, que é enfrentar o Novo Horizontino dentro do Couto Pereira. O Novo Horizontino que tem jogadores que num passado recente foram importantes para o Coritiba, como o meia Matheus Friso, os atacantes Robson e Vagninho, o volante William Farias, entre outros. Então a partida nesta quarta-feira no Couto Pereira, ela vai ser não só difícil, como carregada também de sentimentos. E o Josué também falou do jogo dessa quarta-feira, dizendo que cada jogo é uma final nessa Série B. Vamos ter mais uma final para nós, que é assim que nós encaramos desde o início. Cada jogo para nós tem que ser uma final. Com um time muito qualificado, já jogam juntos há vários anos, com um time que vai brigar pelo acesso, com todo o respeito. Nós jogamos em casa, temos o apoio da nossa torcida, vão ser muito importantes, como foram até aqui e vão continuar a ser. O que eu mais quero é ver a união entre a equipa, torcida e equipa, porque isso faz com que nos dê mais força para chegarmos ao final do jogo e termos mais 3 pontos, que é o mais importante. E as odds para o Coritiba estão 2,35 lá na Bplay. Se eu fosse você que acredita na vitória do Coritiba, eu corria lá na Bplay e já garantia a minha. O técnico Moser terá alguns desfalques para essa partida que pode levar o Coritiba à terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral direito Alex Silva, que foi expulso injustamente, diga-se de passagem, contra a equipe da Chapecoense. Outro desfalque é o atacante De La Torre, que está com uma entorse no tornozelo, continua entregue ao departamento médico e também não enfrentará a equipe do Novo Horizontino nesta quarta-feira no Couto Pereira. Por outro lado, o Moser poderá contar com o retorno do lateral esquerdo João Almeida, que está fora da equipe desde o amistoso contra a equipe do Santos. Ele fica à disposição, além do atacante Lucas Ronier, que ficou de fora da partida contra a Chapecoense para acompanhar o nascimento do seu filho. São 2 jogadores que voltam à equipe de titular do Coritiba e devem ser reforços aí para esse importante jogo contra o Novo Horizontino. E os relacionados para Coritiba e Novo Horizontino são os goleiros Benassi, Gabriel Leite e Pedro Rangel. Na zaga, Bruno Melo, Guilherme Aquino, Maicon e Thiago Coser. Nas laterais, Felipe Guimarães, João Almeida e Zeca. No meio-campo, Carlos de Pena, Felipe Machado, Giovanni Melder, Josué, Sebastião Gomes, Vini Paulista e Wallison. E na frente, Gustavo Coutinho, Júnior Brumado, Lucas Ronier, Nicolas Careca e Juan Assis. O time que deve enfrentar o Novo Horizontino deve ter Pedro Rangel no gol. Na lateral direita, Zeca, que sai da esquerda para assumir a lateral direita com a ausência de Alex Silva. O miolo de zaga sendo formado por Guilherme Aquino e Bruno Melo e João Almeida, a novidade na lateral esquerda. A meia cancha deve continuar sendo formada por Felipe Machado, Sebastião Gomes e Josué, que vem sendo
o melhor jogador do Coritiba nesse início de Série B. E na frente, o retorno de Lucas Ronier à ponta direita, Gustavo Coutinho no comando de ataque. Ele, que ainda busca o seu primeiro gol na Série B, e na ponta esquerda, Nicolas Careca. E antes do Sérgio trazer a opinião dele, eu chamo o João, que analisa tudo sobre o nosso adversário, o Coritiba Filial, não, o Novo Horizontino. Salve Marcelo e amigos, vamos falar do Novo Horizontino. Novo Horizontino é um time que tem se destacado principalmente nas últimas 2 temporadas, né? Fazendo bom Paulistão, tanto o ano passado como esse ano, sempre chegando às quartas de final, endurecendo lá para os grandes paulistas. E na Série B, o ano passado, praticamente, fez o mesmo número de pontos do quarto colocado que subiu. Fez 64 pontos, só perdeu no saldo de gols. Então é um time que sempre está, já nos últimos anos, batendo a porta ali para subir. Esse ano a intenção é que eles consigam, né? Como sempre o time bate na porta, não entra, mas no ano seguinte, esse ano a gente vai entrar entre os 4. Para isso, eles reforçaram o time, sim, reforçaram com jogadores do Coritiba, né? Contrataram o Robson, foi para lá, que é o artilheiro do time já esse ano com 4 gols. Contrataram o Matheus Friso, que aliás o Matheus Friso é considerada a maior contratação da temporada no time do Novo Horizontino, não é? Eles já têm lá o Vagninho, que já jogou no Coritiba, eles têm lá o Patrick Bray, o Nathan Fogaça, o William Farias, nada mais nada menos do que 6 jogadores que já passaram pelo Coritiba. Desses 6 jogadores, 3 são titulares hoje, que devem jogar contra o Coritiba. Vagninho é o ataque, o trio de ataque. Vagninho, o Matheus Friso e o Robson. Os demais ficam como opção no banco de reservas. Novo Horizontino trocou de técnico. Antes de começar a Série B, Eduardo Batista, que já estava lá há 2 anos, fazendo um belo trabalho, foi demitido. E foi contratado em seu lugar Humberto Louser, que também já passou pelo Coritiba, já conhece o Coritiba. Em 2019 ele passou por aqui. Humberto Louser estreou contra o Volta Redonda, na vitória do Novo Horizontino por 1-0, jogando em Novo Horizonte. Novo Horizontino que das 2 partidas empatou a primeira fora com o Avaí e a última ganhou do Volta Redonda por 1-0, um jogo em que foi dominante. O Volta Redonda jogou muito atrás, o Novo Horizontino ganhou de 1-0, gol de pênalti cobrado por quem? Sim, ele, Robson. O time do Novo Horizontino deve ser escalado da seguinte forma contra o Coritiba nesta quarta-feira. Ayrton no gol, na lateral direita o Rodrigo Soares, belo lateral, a dupla de zaga muito firme ali, Rafael Donato e Patrick, e na lateral esquerda Patrick Bray. No meio de campo, o Louser costuma usar um quadrado, que seria o Dantas e o Jean Irmer, os 2 volantes que sabem jogar, Luiz Oyama, né, um meia, e o Friso um pouquinho mais à frente. Lá na frente, Vagninho e Robson. Né? Esse time, esse ataque do Novo Horizontino, o Friso que como jogava no Coritiba, ele jogava aqui como um meia, mas o meia mais avançado, ele está fazendo o mesmo papel lá. Então, quando o time tem a bola, o time vira um 4-3-3. Quando o time está sem a bola, a recomposição é 4-4-2. Assim é que o Humberto Louser tem colocado o time do Novo Horizontino para jogar. E deverá ser esse o time que vai enfrentar o Coritiba nessa quarta-feira no Couto Pereira. Agora sim, vamos para o Sérgio Brandão, nosso comentarista, trazendo a opinião aqui no Coxanautas. Olha, hoje eu estou mais para conselheiro do que comentarista ou qualquer outra coisa, se é que posso me dar esse luxo. Eu diria que a gente deve esquecer o Coritiba de time técnico, envolvente, rápido e convincente. Há tempos já está valendo, mas parece que só agora, aos poucos, a gente vai se dando conta, vai se convencendo em aceitar esse time competitivo, como disse o Mozart na coletiva depois da vitória contra a Chapecoense. É verdade que ainda irrita esses passes errados de fundamento, cruzamento mal feito, de jogador que visivelmente quer se livrar da bola, mas esse é o Coritiba que nos deram para torcer. E não é conformismo meu, não. É só uma trégua
nesse momento que eu acho que, se não estou errado, é o melhor que temos nos últimos anos e que, se depender de mim, vai prevalecer esse meu espírito de torcedor incondicional. Mas não abusem. Para me tirar desse estado de visão ofuscada, não precisa de muito. Seguimos em oração. O Coritiba não deverá ter um adversário fácil nessa quarta-feira no Couto Pereira. O Novo Horizontino tem um bom conjunto, tem uma equipe que já joga junto há bastante tempo e, apesar da troca de treinador com a saída do Eduardo Batista para a entrada do Humberto Loser, a maneira da equipe paulista jogar, ela não mudou. Além disso, o Novo Horizontino conta com jogadores experientes, em especial alguns jogadores que já passaram pelo Coritiba, como Robson, o próprio Matheus Friso. Por outro lado, a equipe alviverde vem num bom momento. As 2 vitórias seguidas do Coritiba até aqui deram moral para a equipe, acalmaram um pouco os ânimos do torcedor coxa-branca, que vinha bastante satisfeito com os resultados da equipe nos primeiros campeonatos do ano, e a tendência é de um Couto Pereira com um ótimo público. O Coritiba, que teve o melhor público do campeonato até aqui, na primeira rodada, mais de 25 mil pessoas estiveram no Couto Pereira. Novamente, a tendência é de um grande público que vá empurrar o Coritiba para cima do Novo Horizontino em busca da terceira vitória, que pode dar ainda mais moral para a equipe alviverde e colocar o Coritiba como um dos favoritos ao acesso à Série A. E vamos para os palpites da galera. Vou colocar aqui na tela a nossa arte com os palpites B-Play da equipe Coxanautas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu coloquei um 2-1 para o Coritiba. O Ronaldo colocou 3-1. O João pôs 2-0. O Kevin 3-1. O André Ramiro 2-1. O Ricardo também 2-1. O Buqueira um pouquinho mais modesto, 1-0. E o Paulo 3-0. Qual que é o seu palpite? Deixe aqui nos comentários para a gente saber também antes do jogo. E o nosso sócio, o patrão Coxanautas, o Moisés de Castro, mandou o palpite dele aqui também. Fala aí, Moisés. Aí, Marcelo, crava aí. Curitiba 2, Novo Horizontino 0. Os gols, Nicolas Careca, para ajudar. E o outro, Brumadão, no segundo tempo. Abraço. E você que assistiu até aqui, para eu saber que você viu até o finalzinho do nosso pré-jogo, eu peço que você deixe um comentário. Você está acreditando que o Coxa vai continuar com essa sequência boa na Série B e vai fazer uma Série B tranquila? Ou você está um pouquinho desconfiado, achando que a gente ainda vai sofrer um pouco na sequência, mesmo tendo um começo com bons resultados? Comenta aqui, eu quero dar uma olhadinha nos comentários e aí eu vou saber que você viu o vídeo até o final. E você que gosta do nosso trabalho, do que o Coxanautas produz para você, a gente faz vários conteúdos no site, no YouTube, em todas as nossas redes sociais, tudo de graça para você. Se você quiser participar mais de perto, conhecer mais sobre os bastidores de como funciona o Coxanautas, você pode se tornar um membro no canal do YouTube ou um sócio Coxanautas diretamente pelo site Coxanautas. Todos os membros, todos os sócios, a gente se reúne num grupo no Telegram dos sócios Coxanautas e discutimos Curitiba 24 horas. E você pode fazer parte disso com a gente. Então, mais informações ou no nosso canal do YouTube, vira membro, tem um botãozinho lá, tornar-se membro, ou então no site Coxanautas você entra no seu perfil, no seu cadastro e também vira sócio Coxanautas. E depois do jogo, o jogo é às 9 horas, termina às 11, a gente vem aqui pro estúdio, 11h45 a gente começa a nossa live de pós-jogo e vai invadir a madrugada e espero eu com uma vitória do Verdão, a terceira seguida aí nesse início de Série B, pra gente ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Coxa Branca merece um pouquinho de paz também. Valeu, gente. Até o pós-jogo. Deus te abençoe. E dá-lhe coxa!